Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira da nossa série Fala TST. Para quem não me conhece ainda, tá? Para quem tá chegando agora, é novo no perfil, o meu nome é Andressa Cortes e eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem profissionais desejados pelas empresas. E o nosso tema da live de hoje é como ter segurança para atuar na SST, né, na segurança do trabalho. Tema importantíssimo, tá? Porque a gente sabe que hoje a realidade é que a gente não sai pronto do curso técnico, a gente não sai pronto para chegar já tomando a frente da segurança do trabalho, já chegar trabalhando com total segurança de qual é a minha função, o que eu tenho que fazer aqui, né? A gente sai só pensando no tamanho da responsabilidade que é a nossa profissão, mas sem ter aí um direcionamento real de como é ser um profissional de segurança na prática. E isso aconteceu comigo também, quando o meu curso técnico terminou. Eu vi que as provas tinham acabado, né? Passou, acabou mesmo, passei, finalizou. Aí começou a bater aquele medo, aquela insegurança, né? A única coisa que eu pensava naquele momento é: eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada para trabalhar na área. Eu sempre tinha trabalhado no comércio, então eu nunca tinha entrado numa indústria, numa fábrica, muito menos num canteiro de obras. Então eu não fazia ideia nem como era uma atividade nesses locais. Eu só tinha trabalhado em comércio, em lojas, né, telemarketing, né, enfim. Então eu não tinha nenhuma ideia de como era uma grande indústria. Imagina uma indústria do ramo automotivo, algo assim, né? Que foram lugares que eu fui trabalhar depois. Horto florestal, eu nem sabia que existia isso aqui na minha região, aqui no sul, e tem bastante. Não fazia ideia também de como é que funcionava, porque eu nem parente no interior, né? Nunca tive, nem cresci, nunca nem convivi no interior, né? Pra ver, né? Não sei plantar uma muda, né? Imagina ter todo esse conhecimento, ter essa ciência de como é que funciona, né? Então eu me senti completamente despreparada. Ainda saí, ainda fiz o meu estágio numa empresa de alpinismo industrial, onde é um trabalho bem dinâmico e muito mais operacional, né? Então eu percebi ali já a primeira lacuna em teoria e prática. Para começar, eu não conhecia nem os equipamentos que se usavam para fazer aquele trabalho em altura, né? Eu fui descobrir lá, mexendo e perguntando, mas eu não sabia os nomes dos equipamentos, eu não sabia nem que existia esse tipo de atividade, que existia aquele tipo de equipamento, muito menos como funcionavam eles. Eu percebi que tinha muitos conceitos no curso que eles eram abordados de uma forma muito superficial. Então eu me sentia completamente despreparada para situações reais, para atuar lá realmente no dia a dia, né? As situações reais que a gente passa. E hoje em dia o estágio nem obrigatório é mais. Na época que eu me formei ainda, o estágio era obrigatório. Então tu tinha, mesmo que pouca, mas tu tinha uma vivência prática. Hoje em dia, por o estágio não ser mais obrigatório, muitos profissionais eles chegam no mercado de trabalho sem ter nenhuma vivência na prática, somente com aquela teoria. E eu já achei muito pouco período de estágio. Imagina quem nem estágio consegue fazer. Como ele não é obrigatório, não existe tanta oferta. Para estágio, tu consegue se formar sem ter feito essa parte do estágio. E a culpa, ela não é sua, ela não é minha, ela não é nossa. É assim que funciona o sistema de ensino. Porque nós temos que estar pronto para o mercado de trabalho, né? E a gente vai lá, a gente faz todo um curso técnico achando que nós vamos sair de lá com uma bagagem, uma estrutura para atuar como técnicos de segurança nas empresas. E na verdade isso não acontece. A gente não sai pronto, a gente não sai preparado do curso técnico para ser um profissional, para estar à frente de um SESMIT ou para estar trabalhando como técnico de segurança.
no máximo auxiliando algum outro técnico, para que com o tempo a gente vá aprendendo ali na prática quais são os desafios e quais são as demandas que tem na nossa profissão. Até porque essas demandas, elas podem variar muito de acordo com a tua área de atuação. Um técnico de segurança, por exemplo, da construção civil, ele vai ter demandas bem diferentes, por exemplo, de uma indústria. Isso ainda vai depender do tipo de indústria. Se é do ramo automotivo, se daqui a pouco é uma indústria química, né? Existe uma série de variáveis. Qual é a rotina do técnico de segurança? Eu sempre digo, a rotina do técnico de segurança é não ter uma rotina. Porque é uma atividade, é uma função muito dinâmica, que ela vai acontecendo. Não tem como dizer para você assim, você vai fazer isso, aquilo num dia de trabalho. O máximo que eu consigo fazer para vocês é dizer o que vocês devem fazer quando entram numa empresa. Isso aí eu já mapeei, já foi testado, já foi comprovado por mim e por os alunos do mapa do TC diferenciado, que ingressaram na empresa mesmo sem experiência, seguiram o mapa e deu super certo. Isso sim, mas descrever exatamente, dizer para vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, é muito dinâmico. Vai depender muito da área de atuação, se tem outros membros, porque às vezes as tarefas são divididas. E aí cada um cuida de uma parte. E isso tudo vai interferir se você vai ter ou não segurança, se sentir seguro para atuar na profissão. Mas a pergunta que não quer calar, o porquê que a segurança, eu me sentir seguro para atuar na segurança do trabalho é importante, né? Eu não posso chegar trabalhando assim do jeito que dá, com insegurança mesmo. A questão é que para que você passe uma segurança, por exemplo, num processo seletivo, né, você tá lá conversando com o recrutador, às vezes é o pessoal da RH, e depois a gente passa por algum responsável da área técnica. Para você conseguir essa vaga, você vai ter que passar segurança naquilo que você está falando, tendo experiência ou não. Porque às vezes mesmo que a pessoa ela tenha experiência, mas ela não passa uma confiança de que ela sabe o que tem que fazer e que ela sabe o que vai fazer, provavelmente essa pessoa não vai passar no processo seletivo. Dou um exemplo para vocês, assim, muito real, de um aluno meu que não tinha experiência nenhuma como técnico de segurança, e ele estava buscando a primeira oportunidade, e numa entrevista a recrutadora perguntou para ele, você sendo contratado, o que você vai fazer nos seus primeiros dias de trabalho? Como isso é um dos assuntos, é um dos primeiros assuntos que o mapa do TST diferenciado aborda lá no primeiro módulo, ele tinha a segurança e a certeza de ter uma resposta para essa pergunta. Então, além dele responder de forma adequada, porque ele já tinha estudado, ele já tinha aprendido sobre isso, por ele ter essa certeza de que ele tinha a resposta, ele passou muita confiança na hora da entrevista. E isso é muito importante, porque o que acontece, qual que é o resultado? Ele foi contratado, mesmo sem nenhuma experiência. E eu vou dizer para vocês, eu duvido que todos os outros candidatos, nenhum deles tinha experiência. Alguém ali devia ter alguma experiência, mesmo que pequena, né? Eles não iam fazer um processo seletivo somente com pessoas com zero experiência. Eu acredito muito que a resposta dele e a forma como ele respondeu também, passando essa segurança, foi primordial para ele ter conseguido a vaga e não os outros, não os demais que estavam concorrendo com ele. Então é importante sim que a gente se sinta seguro para atuar, porque isso vai ser testado na gente lá desde o processo seletivo. Se a gente não demonstrar, não mostrar que a gente tem uma segurança para realmente trabalhar e ser técnico de segurança na empresa, a gente não vai conseguir nem a vaga. E outro motivo para a gente ter segurança para atuar em SST é quando eu já estiver na vaga, eu poder ter a segurança de ter a tomada da decisão. Tem muitos momentos são momentos cruciais que a gente tem que ter a tomada da decisão e não tem muito tempo para pensar, tá? É uma situação de risco que daqui a pouco te chamam para analisar
é um risco médio ou um risco grave, não dá para você pedir 3 dias para pensar numa solução para aquilo ali. Aquilo tem que ser resolvido na hora e você tem que decidir se vai liberar ou não e como que vai liberar essa atividade. Porque se você chegar e dizer, não vou liberar porque é perigoso, você vai ser questionado, mas por quê? Né? Tais, então, como que a gente pode fazer esse trabalho? Você vai ter que ter essa resposta. Não é simplesmente para e espera que eu vou pensar. Não, você vai ter que ter essa resposta. Então, você vai ter que ter ali segurança na hora da tomada da decisão. Quando um funcionário se machucar e ele tiver um acidente e ele chegar sangrando, por exemplo, para você vai ter que ter a tomada da decisão do que vai fazer com aquele funcionário que está sangrando. Nem que seja encaminhar ao atendimento médico. Mas é você que vai ter que fazer à frente disso. É você que vai ter que decidir se é preciso ou não, por exemplo, atendimento externo e aonde vai ser esse atendimento. Você vai ter que decidir. Você vai ter que ter segurança para lidar na hora da tomada da decisão. E isso acontece, gente, em vários momentos durante o nosso trabalho. Em vários momentos nós precisamos ter segurança para decidir muitas coisas. E essas decisões envolvem, muitas vezes, na maioria das vezes, a segurança e a integridade física de outras pessoas. Então não dá simplesmente para decidir por decidir ou fazer qualquer coisa. Então você tem que sim ter segurança para trabalhar, para que você tenha a serenidade de tomar as decisões mais assertivas possíveis. E por que você deve investir, então, tempo e dinheiro para garantir que você tenha mais segurança para trabalhar, como técnico de segurança do trabalho ou até como engenheiro de segurança do trabalho? Para que você não perca aquela oportunidade que você esperou por tanto tempo. Imagina, você ficou aí 1 ano e meio ou 2 anos fazendo o curso técnico. Tem engenheiros também que me acompanham aqui, tiveram que fazer toda uma faculdade de engenharia, depois fazer mais a especialização. Aí você peleia para conseguir a primeira vaga, a oportunidade ou aquele emprego que você tanto queria. E aí você finalmente consegue. E aí chega lá, você fica perdido, você não sabe o que vai fazer, você não se sente seguro, você não se sente pronto, porque você não saiu pronto da escola. E aí você fica lá apagando incêndio, ou fica lá perdido, não resolve nada, não gera resultados. E a empresa quer o quê? Ela quer resultados. E aí o que acontece? Você perde a oportunidade que você tanto trabalhou, né? Porque não sabe o que fazer depois quando chegou lá. Muito mais caro do que investir em aperfeiçoamento e conhecimento. E qual que é o maior benefício quando eu tenho segurança para atuar na segurança do trabalho ou como um técnico de segurança do trabalho? Porque o técnico de segurança que se diferencia dos demais, o técnico de segurança que ele é aquele cara que é diferenciado, aquele cara que é proativo, aquele cara que ele é atualizado, ele se mantém em constante atualização, ele tem segurança na hora da tomada da decisão, ele se torna um profissional desejado pelas empresas. Esse profissional, dificilmente ele vai ficar sem emprego, a não ser que ele queira. E mesmo assim, pode ser que ele ainda recuse ainda muitas ofertas ao longo da carreira dele, porque sempre vai ter ofertas para ele. Gente, isso é real, acreditem. Até hoje eu não estou procurando emprego, né? Porque eu abri a minha empresa, né? Eu tenho um CNPJ, né? Enfim, e volta e meia ainda as pessoas me procuram querendo me levar de volta lá para trabalhar no chão de fábrica, né? Enfim, para trabalhar como profissional seletista de novo. Então isso é real, acreditem. E como se consegue ter essa segurança para trabalhar como técnico de segurança do trabalho? É muito simples. Se você tiver um mapa, um passo a passo, um direcionamento
de quem, por exemplo, já dominou esses processos, já dominou a SST, e você seguir esse passo a passo, né? Porque não basta você conhecer e não colocar em prática. Você colocar em prática, você vai sim se sentir seguro e vai passar segurança também para as pessoas, né, que estão à tua volta, as pessoas que você trabalha. E qual é o maior benefício se eu tiver um mapa do que fazer quando eu entrar numa empresa? Qual que vai ser o teu maior benefício? O que que vai acontecer? Você vai aprender o que com isso? Você vai conseguir gerar resultados, que é o que você precisa para se destacar na empresa. A empresa, ela quer números, a empresa, ela quer resultados, tá? E se você tiver ali um mapa que já foi testado, já foi aprovado e já foi comprovado por várias pessoas, eu mesmo já usei ele algumas vezes e vários alunos meus já usaram e deu certo, você vai conseguir ter essa segurança e vai conseguir sim gerar resultados e se destacar na empresa. Eu tenho um aluno que fazia 7 anos que ele tinha se formado como técnico de segurança e nunca tinha trabalhado na área. E aí ele conseguiu a primeira oportunidade e fui casualmente, por sorte dele, eu estava com uma turma aberta do mapa do TST diferenciado. Ele foi um dos primeiros alunos. E na hora que ele viu, ele, nossa, é isso que eu preciso, porque eu preciso me atualizar, porque faz 7 anos que eu me formei, né? Eu não tenho ideia de o que eu vou fazer quando eu começar, eu não sei o que eu vou fazer, né? Então isso é perfeito para mim. E ele entrou no mapa. Isso faz 1 ano e pouco, mais ou menos. E hoje ele já até pediu o desligamento daquela empresa que ele entrou para ir para uma outra oportunidade muito melhor. Então, além dele ter se desenvolvido muito bem no primeiro trabalho dele, ele já até conseguiu alcançar novos voos, né? Novas oportunidades, porque ele se diferenciou dos demais, né? Ele gerou resultados, ele se destacou na empresa e conseguiu uma vaga melhor, né? E tá alcançando aí novos voos. O objetivo do mapa é justamente esse, para que a gente se destaque ali naquele primeiro emprego, para que a gente consiga a bagagem necessária, provar ali os resultados que se gera e aí ir aumentando cada vez mais o seu nível e ir alcançando sempre novos voos até chegar onde deseja chegar. Então, e por quê? O porquê que ele conseguiu gerar essa segurança através do mapa? Porque o mapa, ele é um direcionamento, ele é um passo a passo mesmo do que fazer ao entrar numa empresa, como gerenciar os principais programas de SST, como gerenciar as atividades de risco, como organizar a casa, né? Organizar a documentação de SST. E tudo isso faz o quê? Gera resultados, porque reduz acidentes, as pessoas têm um maior entendimento do que é a segurança do trabalho, as não conformidades, elas vão caindo cada vez mais até não existirem mais. E isso tudo, gente, é o resultado que as empresas querem. Agora, se você quer trabalhar e não utilizar o mapa, tá tudo bem, tá? Agora, o que pode acontecer? Muito provável que você vai ficar perdido, sem saber o que fazer, não sei por onde eu começo. Teve uma vez que um seguidor que me acompanha no Instagram me chamou contando que passava o dia inteiro sem fazer nada, porque não tinha o que fazer, e eu disse, gente, isso é impossível, tá? Ele que não estava vendo as coisas que tinham para fazer. Por quê? Porque ele não sabia qual era a função dele. Ele não sabia o que ele tinha que fazer. Então, grande chance de isso acabar acontecendo com você, caso você não tenha experiência ou tenha pouca experiência. E quem sabe, infelizmente, acabar perdendo uma grande oportunidade que você tanto lutou para conseguir. E sabe aonde que eu vejo que as pessoas
erram mais nisso, que elas chegam nas empresas, elas entram na empresa e já chegam querendo ver documentação, ver PGR, ver o mapeamento de riscos, e aí se deparam lá com um levantamento de análise de riscos, que tá lá o setor, por exemplo, manutenção. Aí tem lá o risco químico, tem o risco físico e tem lá o risco de acidente, mas nem diz quais são os riscos de acidente, nem nada. E como é que você vai saber se aquilo tá certo ou não? Como? Você foi lá na manutenção dar uma olhada como é que é a atividade deles? Quais são os químicos que eles têm contato? Quais são as ferramentas que eles utilizam? Quais são o tipo de máquina e equipamento que eles trabalham? Para que você saiba também quais são os riscos de acidentes que existam de uma maneira mais detalhada. Não foi. Então você vai chegar lá querendo olhar o PGR para ver se está de acordo ou não. Mas como você vai saber se está de acordo? Você nem sabe você nem sabe o que os funcionários fazem. Então, chegar, gente, querendo atualizar documento, querer ver documento, só vai te atrapalhar. Você primeiro precisa entender como é que é o processo da empresa. O que a empresa faz? Como que é o processo produtivo? O que as pessoas fazem? Essa peça aqui vem daqui ou vai para onde? Ou, é a manutenção, né? Que nem esse meu aluno foi trabalhar numa empresa de manutenção que faz uma manutenção em hospitais, em vários setores. Primeira coisa que ele foi fazer é quais são os setores que o meu pessoal está trabalhando. Aonde que eles estão? Quais são as atividades que eles fazem? Aonde que eles acessam? Será que eles acessam alguma área de risco? Será que é alguma área periculosa, insalubre ou não? O que eles fazem? Tem trabalho em altura? Tem espaço confinado? Quais são as ferramentas? Quais são os equipamentos? Isso tudo a gente tem que ver antes de pensar em analisar documentos. Porque daí depois que eu tenho todo o entendimento de como é que funciona a empresa e as atividades, os processos, eu vou conseguir, ao ler o documento, entender se ele está adequado ou não, se ele está atualizado ou não. Antes disso, eu não tenho como saber, a não ser confiar fielmente aquele documento que eu não sei quem fez, quando foi feito, se foi atualizado alguma vez. De repente o documento foi feito há 2 anos atrás, nunca ninguém mais mexeu, não foi nem atualizado. Daqui a pouco já teve tantas mudanças ali de layout, de atividades, que ele já está até obsoleto, porque não condiz mais ali com a realidade. Então, isso é o que eu vejo que as pessoas mais pecam. E quando eu faço perguntas aqui nos stories também, o que você faria ao entrar numa empresa, a grande maioria ela tem esse entendimento, que é chegar e analisar os documentos, analisar os procedimentos. Só que antes disso, tem uma série de etapas que a gente precisa fazer, até para que a gente consiga, pelo menos, olhar os documentos e analisar se ele está atualizado ou não. Certo, pessoal? Então, nós nos vemos na próxima live, agora quinta-feira. Lembrando que terça e quinta nós temos lives sempre às 20 horas. Então, nos vemos na quinta-feira. Até mais!